Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o pastor Daniel. Hoje nós daremos aqui continuidade aos elementos parentéticos do livro de Apocalipse. Na aula passada nós finalizamos ali o entendimento e interpretação do anjo forte, que nós entendemos como fazendo uma referência ao Senhor Jesus Cristo. Hoje nós daremos continuidade a partir do capítulo 11 e falaremos das duas testemunhas de Deus. Antes de nós prosseguirmos aqui, eu quero só falar dois pontos para nós fecharmos a doutrina aqui do capítulo 10. Rapidamente, para nós entendermos algumas coisas aqui do capítulo 11, eu só quero fechar dois pontinhos aqui para nós encerrarmos a doutrina aqui do capítulo 10. Beleza? Lá no verso 7 do capítulo 10, vai dizer o seguinte, olha só. Mas, nos dias da voz do sétimo anjo, quando estiver por tocar a trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Ou seja, existe um segredo que foi anunciado por Deus aos profetas e esse segredo se cumprirá quando estiver por tocar a última trombeta. Nós entendemos que a última trombeta é a trombeta que precede o arrebatamento, beleza? Então, esse segredo, ele faz referência ao arrebatamento. Agora, o que seria esse segredo de Deus? Obviamente, não tem como a gente aprofundar aqui nessa aula, porque o foco é o livro de Apocalipse. Porém, só para você ter um contexto, para nós entendermos algumas coisinhas aqui do capítulo 11, alguns detalhes, vou explanar aqui rapidamente aqui, de uma forma que você vai entender pelo menos o contexto geral. Lá em Romanos 11, a partir do verso 25 e até o verso 36, Paulo ele vai falar a respeito da salvação dos gentios e dos judeus. E aí, em um momento lá, ele diz o seguinte, que haverá um período em que a plenitude dos gentios vai ser salva, vai entrar, vai ser enxortada na videira verdadeira. E aí ele diz o seguinte, quando isso ocorrer, quando isso acontecer, todo o Israel será salvo. Veja bem, ele diz o seguinte, quando a plenitude dos gentios estiver entrado, aí todo o Israel será salvo. Para você se situar, ali quando Salomão entrega o reino para o seu filho, vem o sucessor de Salomão, ocorre uma divisão no reino de Israel. Essa divisão, ela ocorre por vontade de Deus, o próprio texto lá diz, depois você lê, pela vontade de Deus ocorre essa divisão, e aí nós temos o seguinte formato agora do povo de Israel. Nós temos a casa de Israel, formada por 10 tribos, encabeçada pela tribo de Efraim, e nós temos a casa de Judá, que são os judeus, encabeçada pela tribo de Judá e formada pela tribo de Judá e pela tribo de Benjamim. Essas duas tribos, você vai ver ali quando você estiver lendo o Antigo Testamento, a partir dessa divisão do reino, então nós temos Saul, Davi, Salomão. A partir do próximo rei já ocorre essa divisão. E aí nós teremos como se fosse duas nações. Beleza? Nós teremos duas nações. A casa de Israel e a casa de Judá. Povo de Israel, olha que interessante. E povo de Judá. Então, ocorre essa divisão. Como vocês veem bem lá no livro todos os livros dos profetas, né? Crônicas, reis, esses dois reinos, eles pecam muito contra o Senhor. E aí, o que Deus faz? Espalha a tribo, a casa de Israel nas nações, e o povo de Judá, a casa de Judá, os judeus, eles vão para um cativeiro, passam 70 anos nesse cativeiro na Babilônia, e eles retornam para Jerusalém. Perceba que essas 10 tribos que formam a casa de Judá, elas não retornam. Deus espalha essas 10 tribos nas nações. Agora, por que Deus espalha as 10 tribos nas nações? Está lá em Oséias capítulo 1. Anote aí para você ler assim que terminar a aula. Lá em Oséias capítulo 1, você vai ver Deus dizendo o seguinte para o povo da casa de Israel, para as 10 tribos. Vocês não são mais o meu povo e eu não sou mais o seu Deus. Ou seja, Deus espalha a casa de Israel, formada por 10 tribos entre as nações. Por quê? Porque agora eles vão se tornar gentios. Então, a casa de Judá
ela permanece sendo povo, por quê? Porque é de lá que vai vir a salvação. Jesus não diz isso? A salvação vem dos judeus. Então, o que ocorre aqui? Uma divisão do reino. Deus espalha 10 tribos, permanece com 2 tribos, que são os judeus. Então, é incorreto hoje afirmar, tanto teologicamente como biblicamente, é incorreto afirmar que judeus são o povo de Israel e que judeus são as 12 tribos de Israel. É incorreto afirmar isso. O que são os judeus? Os judeus são uma religião formada pela casa de Judá, que são apenas 2 tribos. Beleza? Então, esse segredo de Deus é a salvação de todas as tribos de Israel. Judeus que hoje não creem em Jesus como sendo Cristo. Então esse povo aqui, eles vão ser salvos ainda. E nós temos os gentios, que é a igreja. A igreja, ela já está em um processo de salvação. Ela já está em um processo de crer em Jesus, de ser novamente colocada na videira verdadeira que é Jesus. Então, a plenitude dos gentios é a igreja. E as 10 tribos que foram espalhadas, elas também fazem parte da igreja. Beleza? Então, o segredo de Deus, que lá em Ezequiel, quando Deus manda Ezequiel pegar 2 tábuas e dizer casa de Judá e seus companheiros, casa de Efraim e seus companheiros, e aí ele manda juntar essas 2 tábuas, fazendo referência ao quê? Ao Israel de Deus. Então, hoje, o Israel de Deus, ele está como se estivesse pausado, beleza? No soar da última trombeta, quando ocorreu o arrebatamento, que judeus serão salvos, a igreja é arrebatada, nós teremos a junção novamente de todo o povo de Deus. E aí, todo o Israel será salvo, como diz lá em Romanos 11, beleza? Então, Romanos 11, do verso 25 ao 36 e Oséias 1 também para você ler aí na sua casa e você entender sobre as 2 casas de Israel, beleza? Então esse é o segredo de Deus que vai se cumprir. E lá no verso 11 diz o seguinte, e ele me disse, João falando, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Quando que o anjo fala isso para João? Quando ele entrega o livro, quando ele entrega aquele livrinho para João, ele vai mandar João engolir esse livrinho, e aí na boca de João vai ser doce como mel e no seu estômago amargo, fazendo referência à mesma coisa que aconteceu com Ezequiel. Lá em Ezequiel 3, verso 3, anota aí para você ler depois, ele tem uma experiência com Deus e ocorre a mesma coisa. Deus entrega um pergaminho para ele engolir, e aí na boca seria doce como mel e no estômago amargo, E ali, o que ele diz? Importa que profetizes outra vez. Veja bem, essa conexão com Ezequiel que é importante para nós entendermos um pouco das 2 testemunhas, beleza? Então, vai se cumprir o segredo de Deus, que é a salvação do Israel de Deus. O Israel de Deus é a casa de Judá e a casa de Israel. Lembrando que a casa de Israel faz referência aos gentios, que somos nós, que somos a igreja, beleza? E aí o anjo diz o seguinte, você vai ter que profetizar novamente, falando como se estivesse se referindo a Ezequiel. E aí nós entendemos o quê? Que é o espírito de profecia, O espírito de profecia que foi colocado na boca de João aqui, também foi colocado na boca de Ezequiel, beleza? Então vamos fazer uma leitura aqui do capítulo 11, para nós entendermos o contexto, e aí nós entramos comentando. E foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e chegou o anjo e disse, levanta-te e mede o templo de Deus. Esse templo de Deus aqui é aquele templo que ainda vai ser reconstruído. É o templo que nós entendemos como sendo um dos maiores sinais aí, do início da última semana. É aquele templo lá que é cheio de teoria da conspiração, que o povo quer reconstruir o templo. Então, esse templo aqui já é esse templo. Então, João está vendo esse templo construído e Deus está mandando medir esse templo. Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o átrio que está fora do templo.
e não o meça, porque foi dado às nações. Beleza? E pisarão a cidade santa por 42 meses. 42 meses são 3 anos e meio. Então aqui nós estamos dando início, nós estamos entrando nos últimos 3 anos e meio. O Bispo John aí, ele já comentou com vocês, já explicou para vocês, já ensinou a respeito da cronologia dos 7 anos, né, que o profeta Daniel entregou, Deus entregou para o profeta Daniel, ele escreveu. Então aqui a gente não vai entrar nesse período, né, porque já foi ensinado para você essa divisão de 3 anos e meio com 3 anos e meio, os primeiros 3 anos e meio paz, falsa paz, depois grande tribulação. Beleza? Então aqui está iniciando, está dando início à grande tribulação. E darei poder às minhas 2 testemunhas e profetizarão por 1260 dias vestidas de saco. Ou seja, essas 2 testemunhas elas vão profetizar durante esse período de grande tribulação, que são 1260 dias, que são 42 meses e que são 3 anos e meio. Então 3 anos e meio, 42 meses, 1260 dias, é tudo a mesma coisa, beleza? E aí, quando nós vamos estudar, quando nós vamos entender aqui o que seriam essas 2 testemunhas, aí você se depara com muitas informações, com muitas especulações, com muitos estudos. E aí eu quero dar só alguns exemplos aqui para vocês do que algumas pessoas dizem ser as 2 testemunhas. Depois a gente volta fazendo a leitura expositiva do texto, porque o livro de Apocalipse, você precisa fazer uma leitura expositiva e fazendo muitas conexões, porque ele vai ter uma conexão profunda com os profetas. Tranquilo? Então, eu vou trazer aqui alguns exemplos do que dizem ser as 2 testemunhas, depois a gente volta aqui para o texto e tenta tirar uma conclusão, né? Porque o livro de Apocalipse é complicado você ficar tirando conclusões ferrenhas, mas nós vamos tentar aqui tirar pelo menos uma conclusão expositiva aqui do texto, beleza? Alguns estudiosos eles dizem que as 2 testemunhas são 2 homens literais, ou seja, 2 indivíduos literais. Aí eles vão dizer que é Enoque e Elias, outros vão dizer que é Moisés e Elias, mas nós vamos entender aqui no texto se realmente isso tem fundamento. Outros estudiosos eles vão dizer que são as 2 casas de Israel. Lembra que nós falamos aqui, por isso que nós tivemos esse contexto aqui do verso 10, ou do capítulo 10, verso 7, para nós entendermos isso aqui. Alguns estudiosos dizem que são as 2 casas de Israel, fazendo referência a Judá e fazendo referência à igreja. Então, aqui já seria como se fosse 2 povos e não 2 indivíduos. Então, quando a Bíblia diz minhas 2 testemunhas, seriam a casa de Judá, o povo judeu hoje, e a casa de Israel, que são os gentios formados pela igreja. E aí, essas 2 testemunhas, esses 2 povos, pregariam contra o anticristo. Beleza? Essa é uma linha de pensamento. A outra linha de pensamento diz que são as 2 pedras da lei, né? E outra linha de pensamento vai dizer que é o Antigo e o Novo Testamento, ok? Todas essas linhas de pensamento aqui, elas vão ter referências bíblicas, vão ter base bíblica, mas vamos tentar puxar algo mais bíblico aqui, mais do texto, beleza? Vamos tentar puxar algo aqui mais expositivo para a gente não ficar tanto na teoria, né, apontando para todo lado de teoria. Vamos observar o que o texto diz, ok? Vamos fazer aqui uma leitura expositiva bem tranquila, esse entendimento aqui, você vai perceber que é bem tranquilo. Verso 4. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante de Deus na terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esse verso 5, ele é utilizado por aqueles que defendem as 2 testemunhas sendo 2 indivíduos, 2 pessoas e não 2 povos. Ele é utilizado por quê? Porque aqui diz o seguinte, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Então eles utilizam esse fogo sairá da sua boca para dizer o seguinte, olha, como que 2 pessoas vai expelir fogo da boca? Então,
não pode ser dois indivíduos. Aí ele começa a tratar o texto como sendo algo figurado. Mas, o que eu entendo da palavra de Deus? Que nada é impossível. Né? Nós temos que entender que Deus é todo poderoso, então nada é impossível para Ele. Se for para ser dois indivíduos, cuspindo fogo ali, saindo fogo da boca desses dois indivíduos, vai sair, meu irmão, vai sair. Ora, Deus criou os céus e a terra e não há nada impossível para Ele, beleza? Mas onde que eu quero chegar? No verso 6. O verso 6 é onde nós temos a maior referência para entender mais assim, mais expositivamente quem são essas duas testemunhas. Olha o que diz o verso 6. Estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. Esse texto aqui, o verso 6 de Apocalipse 11, ele aponta explicitamente, né? Assim, se você fez uma leitura básica da palavra de Deus, você já entendeu que ele está falando aqui de dois indivíduos. Quem são esses dois indivíduos? Primeiro, estes têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. Qual foi o profeta que declarou com a sua boca que iria ficar sem chover? O profeta Elias. Então aqui o texto está fazendo referência explícita ao profeta Elias. Ah, mas não está escrito aí que é Elias. Basta você interpretar as demais passagens da palavra de Deus. Beleza? E tem outro detalhe interessante. O período de seca, ali quando Elias profetizou, foi de 3 anos e meio. Ora, 3 anos e meio são 42 meses, que são 1.260 dias. Olha a conexão. Essas duas testemunhas, elas vão profetizar por 1.260 dias, que são 3 anos e meio, que são 42 meses. O período que o texto está se referenciando é de um profeta que com a sua boca declarou e o céu se fechou para que não chovesse. Quando nós vamos ver, o período que ficou sem chover foi de 3 anos e meio, 1.260 dias, 42 meses. Olha a conexão. Então aqui pelo verso 6 nós já temos uma pista, que é Elias. E aí o texto continua, olha só. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue. Quem foi que colocou o cajado na água e a água tornou-se em sangue? E para ferir a terra com toda sorte de pragas. Quem foi que foi usado por Deus para derramar 10 pragas sobre o Egito? Exatamente, Moisés. Então, expositivamente, meu irmão, se nós focarmos somente no texto, sem ficar especulando, né? Na aula anterior, se eu não me engano, nós falamos sobre isso, sobre não ficar especulando as coisas de Deus. Nós temos aqui que é Elias e Moisés. As duas testemunhas, pelo verso 6 de Apocalipse 11, são Elias e Moisés. Beleza? Porque Elias foi o profeta que profetizou que não haveria chuva e não choveu, e Moisés foi aquele que transformou a água em sangue e que também declarou as pragas sobre o Egito. Beleza? Então aqui nós temos esse primeiro apontamento, que é o apontamento como sendo Moisés e Elias. Então, pelo verso 6, nós interpretamos expositivamente, ficando aqui no texto, sem sair muito do texto, que essas duas testemunhas elas apontam para Moisés e Elias. Então são dois indivíduos literais. Beleza? E aí o texto continua aqui, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. Onde o nosso Senhor também foi crucificado? Em Roma. Beleza? E homens... Vixe, errei aqui, ó. Em Roma não. Deixa eu voltar. 5, 6...
E aí o texto continua, verso 7. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, a qual o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Olha só, sempre fazendo essa referência, 3 dias e meio, 3 anos e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se alegrarão sobre eles e mandarão presentes uns aos outros, porque estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra por meio da pregação. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles. Olha a referência agora do verso 11 do capítulo 10 de Apocalipse. Lembra que a gente falou lá de Ezequiel 3:3? E quem foi que profetizou sobre o vale de ossos secos? Fazendo essa mesma referência. Aqui, a partir daqui, a gente consegue fazer um apontamento também para as 2 casas de Israel. Porque nós olhamos que Ezequiel profetizou sobre um exército, sobre um vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos, ele ressuscita. E aí, aqui, alguns estudiosos também usam esse texto para afirmar que são 2 povos e não 2 indivíduos. Por quê? Porque faz referência a Ezequiel 37, que se nós formos ver lá o espírito de profecia que foi liberado sobre João, também fazendo referência, apontando para Ezequiel. E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os seus pés, e caiu grande temor sobre aqueles que viram. E ouviram a grande voz do céu que lhes dizia: subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. Ok? E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. E, passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Então, o que o texto diz? Se você me perguntar, Daniel, qual a sua opinião? Eu vou ficar com o que o texto diz aqui no verso 6, sendo Moisés e Elias. Por que pessoas dizem que é Enoque? Porque Enoque faz referência à igreja. Enoque foi arrebatado, a igreja também vai ser arrebatada. Então, são conexões que as pessoas vão fazendo. Mas se nós fizermos uma leitura aqui, básica do texto, fazendo uma conexão com os profetas, nós vamos entender que o verso 6 está falando, de maneira assim, não está explícito, porque não está explícito que eu falo assim, não está o nome de Moisés e Elias aqui, mas está fazendo referência para esses 2 homens. Então, o que eu acredito? Que é Moisés e Elias por causa do verso 6. Porém, alguns estudiosos vão dizer que também são 2 povos por causa do contexto geral aqui, que fala que eles vão ressuscitar, aí utiliza o texto de Ezequiel 37, que está profetizando para um vale de ossos secos, só que aí também esse vale de ossos secos aí, outras pessoas já interpretam como sendo outras coisas, beleza? Como sendo ali o holocausto, como sendo também a ressurreição dos mortos quando Jesus voltar. Mas se nós ficarmos naquela leitura expositiva do texto, sem sair das 4 linhas da palavra de Deus, nós vamos entender aqui pelo verso 6 que é Moisés e Elias, beleza? Mas aí fica ao seu critério também estudar e tirar suas conclusões, belezinha? Mas o texto de Apocalipse 11, verso 6, nos dá uma referência grande como sendo Moisés e Elias, tá certo? Então, essa aí foi a nossa aula de hoje, espero que você tenha gostado. Na próxima aula nós vamos falar sobre a mulher, o dragão e toda aquela história lá do nascimento, do homem, será que é Jesus, será que não é? Na próxima aula nós vamos entender. Que Deus te abençoe e até a próxima aula. Beijo, beijo.